tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Eu espero que esteja tudo bem com você aí do outro lado. Por aqui tá tudo bem também. Para quem não me conhece, me chamo Ioná e esse aqui é o Cuidando de Você com Ioná Ribeiro. Essa semana eu vou trazer um vídeo um pouquinho polêmico. No outro vídeo eu havia dito que eu iria trazer alguns vídeos aqui de situações que aconteceram comigo, aos quais me fizeram parar nesses últimos 3 a 4, chegando até 5 anos aí em que minha vida ficou meio estagnada. E uma das coisas que eu resolvi trazer para vocês é um pouquinho complexo de falar, mas eu senti muita necessidade de compartilhar com vocês, porque às vezes muitas pessoas podem estar passando a mesma coisa que eu passei. E eu consegui me desvencilhar, eu consegui me soltar disso aí. Às vezes a gente pensa assim, ó, em pleno século XXI, a gente pensa que já viu de tudo. Não, a gente ainda tem muita coisa para ver. O assunto que eu trago hoje aqui, né, que eu vou abordar, tentar ser o mais clara possível aqui com vocês, é a manipulação espiritual. O que é uma manipulação espiritual para quem não conhece? Né? Para quem não entende ou ainda graças a Deus, não chegou e nem irá chegar a passar pelo que eu passei. A manipulação espiritual é quando uma pessoa, né? Quando a gente tem um líder, quando a gente tem um líder, um guru, alguém que seja um pouco mais acima que a gente espiritualmente falando, de conhecimento ou não, que usa desses benefícios, que usa dessa capacidade de estar acima da gente para nos manipular, para nos influenciar. Seja lá que diversas formas de influência a pessoa consiga fazer conosco, mas elas trazem uma influência aí meio que escondida. Eu hoje vou trazer 4 pontos aqui, eu cheguei até a anotar aqui para não me perder, e eu vou trazer 4 pontos dos quais aconteceram comigo. Existem milhões, né, de manipulações espirituais, e isso eu não estou aqui, pessoal, falando de religião nenhuma, tá? Eu não vou abordar qual é a minha religião, não vou abordar o lugar aonde eu pertencia, mas isso realmente aconteceu comigo e me prejudicou e me fez ficar um pouco perdida dentro da minha fé, tá? Eu tive que procurar uma cura minha, eu tive que mergulhar dentro de mim para que eu não me perdesse e também não perdesse o meu contato com a minha fé, tá? O primeiro ponto que eu vou trazer para vocês é o seguinte: o isolamento social. Dentro da manipulação espiritual, dentro, né, desse contexto aí, em que as pessoas que estão ali acima da gente, elas conseguem modificar o nosso pensamento, elas começam a nos afastar dos nossos entes queridos, dos nossos amigos. Por que elas começam a fazer isso? Porque é fácil, sabe? É muito fácil quando a pessoa se torna, entre aspas, uma presa, porque elas vão conseguir fazer com que você acredite na verdade delas, elas vão modificar a sua forma de pensar, né? E com isso elas afastando você ou afastando outras pessoas, pode ser um grupo também, influenciando, dizendo que estar no meio dos seus, estar no meio dos seus amigos antigos, quem é que não tem um passado? Quem é que não tem uma história? E a manipulação, ela começa aí, né? Olha, você precisa se afastar de fulano, você precisa se afastar de ciclano, e aí começa a deixar você ali isolado de todo mundo. E isso realmente aconteceu comigo. Eu não estava percebendo essa questão de me afastar de todos. Eu comecei a achar que as pessoas estavam erradas. E só a pessoa que me guiava naquela época que estava completamente certa. Então isso trouxe problemas no meu casamento, isso trouxe problemas nas minhas amizades. Eu acabei me afastando de pessoas que eu gostava muito, que eu gosto muito, né, por conta de uma inverdade que me foi passada na época. Então, o primeiro ponto que eu trago para vocês é isso, é o isolamento. A primeira coisa que a pessoa começa a dizer é que só a verdade dela é a que vale, é que só a fé dela, que ela tá te ensinando, que é a verdadeira.
Então, ela começa a fazer o quê? O mundo inteiro não é igual a você. Você tem que ser diferente de todo mundo. Você precisa se afastar de fulano, de ciclano, dos costumes que você tinha antes. E isso daí me trouxe... lá na frente me trouxe um arrependimento muito grande, porque eu já não tinha mais como consertar aquilo que eu comecei errado lá atrás. Graças a Deus que eu pude consertar o meu casamento, porque até isso, essa manipulação aí conseguiu mexer, né? Queria, né, que eu me afastasse dos meus parentes, do meu casamento, para que eu ficasse somente uma presa fácil para a pessoa. Era fácil modificar os meus pensamentos longe de pessoas que queriam me mostrar a verdade, né? Então fica aí a dica para que você daí do outro lado também não venha passar a mesma coisa que eu passei, né? Então vamos para o segundo ponto ao qual eu passei. Essa manipulação aí trouxe certas complicações para minha vida, mas que você entenda esse vídeo, que a gente não está aqui falando de nem de A, B ou C, a gente não está aqui colocando em pauta nome de pessoas. Eu estou colocando aqui a situação em si que eu vivi. Tá bom? Se não faz parte aí da sua verdade, da sua vida, se você não está vivenciando, tudo bem, pode até passar o vídeo sem problema nenhum. Mas se você se identificou aí ou está se identificando com algo que eu estou aqui mencionando, transmita esse vídeo para outras pessoas, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque às vezes a pessoa não está ali percebendo, mas um vídeo, alguém falando de fora, pode ajudar e muito. A gente precisa alertar as pessoas em relação à manipulação espiritual, que muitas vezes coloca a nossa fé lá no chão, a gente passa a desacreditar na verdade que a gente acreditava, a gente passa a desacreditar em Deus, a gente passa a desacreditar naquilo que é mais precioso para a gente, por conta de pessoas que estão com mais intenções, né? Então vamos lá para o segundo ponto, tá? A exploração financeira, pessoal, eu realmente passei por essa situação e eu vou falar para vocês que eu cheguei, se o poço ele tem mais do que o fundo, eu fui mais além do que aquilo dali, tá? Eu fui muito mais além do que o fundo do poço. Então, quando há essa influência para te tirar do seu mundo, da onde você veio, para afastar você de tudo, uma das primeiros botes que a pessoa dá, que a pessoa quer logo te manipular, é a parte financeira, que foi aonde em mim pegou e muito. Chegou ao ponto de a pessoa dizer para mim que quanto mais eu ajudava, quanto mais eu doava, quanto mais eu fazia, Deus iria me abençoar. Olha a proporção de loucura ao ponto que a pessoa chegou a me dizer para que eu barganhasse com Deus, quanto mais eu desse para Ele, com certeza Ele iria me dar bens financeiros. E eu estava tão cega, eu estava tão, eu estava tão sensível em tantas coisas na minha vida e as pessoas que foram mais de uma, elas começaram a observar a minha fase sensível, elas começaram a usar para benefício delas. E aí eu comecei, claro, eu acreditava, gente, quem é que não ia acreditar? Você imagina uma pessoa que está passando uma fase sensível da vida, né? Tá ali, né, acreditando que está sendo ajudada e na verdade a pessoa está fazendo o quê? Ela está só te sugando, ela está só te tirando tudo aquilo que você construiu na sua vida. Eu cheguei ao ponto de ter que me desfazer de bens materiais, né, bens mesmo, carro, precisei desfazer de coisas minhas as quais eu tinha construído na minha vida para poder doar, né? Porque, claro, Deus iria me retribuir. Quanto mais eu desse, poxa, né? Se tem um guia que está te dizendo, se tem um guru que está te dizendo, se tem uma pessoa que está na sua frente, acima de você, ao qual você confia e diz que Deus vai te ajudar se você doar, poxa, como você não vai acreditar?
né? A pessoa que está mal intencionada, ela sabe que ela está ali te manipulando, mas você não está percebendo que você está sendo manipulado, né? E depois isso faz uma bagunça muito grande na cabeça da gente. Como que a gente deixou isso acontecer? Como que eu não enxerguei? Como que eu não vi tudo isso? Foi um processo muito grande até eu me curar de tudo isso aí, porque eu comecei a me culpar. Como que eu não vi tudo isso? Né? Eu cheguei ao ponto de ficar devendo mesmo. E eu ficar ali, né, muito preocupada, aos prantos ali, sem saber como que eu ia resolver aquela questão aonde eu me enfiei, né? Eu dando ali ajuda para a pessoa e eu sendo prejudicada. Então esse aqui é um vídeo, assim, realmente de alerta. Eu não estou dizendo aqui, não estou aqui colocando o nome de ninguém, eu estou aqui contando a minha história, aquilo que eu vivi. Não tem muito tempo isso, mas graças a Deus eu não perdi a minha fé, pelo contrário, eu precisei repassar aí por uma reavaliação das coisas que eu acreditava, né? Comecei a reavaliar onde eu estava, né? Se valeria a pena ficar ali, se não valeria a pena. E aí comecei realmente a me desligar de tudo aquilo ali, comecei a olhar a vida, sair daquela bolha que eu estava, que eu achava que só aquilo ali era verdade. E comecei a ver o mundo de uma forma diferente. Eu era uma pessoa extremamente crítica em relação a outras religiões, eu era uma pessoa extremamente que apontava o dedo, eu me achava muito superior às outras pessoas por conta daquilo que me era ensinado. Ao invés de me ensinar a amar ao próximo, me ensinava a me afastar do próximo. E foi essa passagem, né, que Deus deixou aqui, esse ensinamento que Deus deixou aqui, amar ao próximo como a ti mesmo, que me despertou. E quando eu comecei a ver que eu não estava amando o meu próximo, que o meu próximo tinha que ser igualzinho a mim para eu amar. E não era isso que eu queria. Eu sem querer, sem entender muito bem o que eu estava fazendo, eu começava a apontar quem eu poderia amar. E se eu visse alguém de forma diferente da minha verdade, andando perto de mim, eu até me afastava, porque não era aquilo que eu não queria esse contato com pessoas diferentes. Até o dia que Deus me levou para um lugar distante, Ele me deixou sem, como dizem por aí, sem lenço, sem documento, e ficou só eu e Ele. E Ele me fez olhar para uma situação simples, simples de verdade mesmo, sabe? Ele me fez me afastar de tudo aquilo que eu não estava enxergando e falou para mim no fundo do meu eu, sabe? Lá no fundo, se afasta do seu problema para você ver tudo com mais clareza. Quando a gente está muito perto do problema, quando a gente está muito próximo, olha, eu vou pegar esse objeto aqui, ó, tá vendo? É um gatinho. Se eu colocar ele muito perto de mim, eu não consigo ver os detalhes dele, tá? Então, quando eu afasto ele de mim, eu consigo ver que ele tá, ó, ele tem uns detalhezinhos vermelho, né? Que ele é branquinho, que a patinha dele tá pra cima. Isso que Deus fez comigo. Deus fez comigo o quê? Se afaste de todo mundo e você vai começar a ver cada um como eles são. E realmente, pessoal, eu comecei a ver cada um como era de verdade. Eu levei um bom tempo pensando se eu traria ou não esse vídeo para cá, mas a espiritualidade que está comigo hoje, né? Hoje eu não pertenço a templo nenhum, eu não pertenço a lugar nenhum, né? Fisicamente que eu estou me referindo, não estou em lugar nenhum, mas eu estou muito bem espiritualmente. Eu cuido da minha espiritualidade dentro do meu lar, junto com a minha família, que hoje eu comecei a entender que a prioridade, Já que lá atrás eu me afastava da minha família, hoje eu fiz o quê? Eu trouxe todo mundo para perto, né? Para poder a gente crescer espiritualmente, juntos. Eu até me emociono um pouco, porque esse vídeo realmente eu sabia que iria mexer muito comigo, muito mesmo. Porque eu tô trazendo uma verdade aqui para vocês, né? Então foi essa questão toda aí que aconteceu comigo. E aí vamos pro ponto 3, porque senão eu vou sair aqui do contexto, tá bom? Eu quero trazer
o real que aconteceu comigo. O ponto 3 é o desrespeito emocional. Claro, pessoal, foi tudo aquilo que eu falei aqui. Eu já estava fragilizada, era fácil, eu era uma presa fácil. A primeira frase que eu ouvi quando eu entrei em contato com essa pessoa, olha o tamanho absurdo, né? A forma como a pessoa queria me manipular. Primeiro que a pessoa viu que eu tinha uma condição um pouco diferente da dela, eu não era melhor do que ela. Mas ela começou o quê? A prestar atenção quem era eu, o que eu podia levar de benefício. Então, como eu tava ali, poxa, eu fui lá de boa, eu fui com o coração extremamente aberto, sabe? Eu fui ter um encontro ali com Deus ali. E a primeira frase que a pessoa falou pra mim foi o seguinte: todos os dias, o seu filho é oferecido ao inimigo. E aí eu fiquei impactada com aquilo, sabe? É como se o inimigo todos os dias fosse a presença de Deus e pedisse a vida do meu filho. Olha que coisa, olha o nível de absurdo que as pessoas utilizam para poder manipular a gente espiritualmente. Óbvio, para e analisa se você ouvindo isso como mãe fragilizada, como, né, uma pessoa que está ali buscando a sua fé, que você está ali buscando se alinhar, né, com Deus, né? Deus não tem nada a ver com essa história, Deus não tem nada a ver com isso. Deus, ele é soberano, ele é onisciente, onipresente e onipotente, ele sabe de todas as coisas, mas nós temos que ter o livre-arbítrio de querer saber aonde a gente vai colocar os nossos pés. Muitas vezes eu fui alertada, muitas vezes eu vi as coisas erradas, mas eu olhava e falava assim, que nada, isso aí faz parte. É só crítica, eu sou uma pessoa muito crítica, eu tenho que aprender a não ser tão crítica assim, a olhar o outro de uma forma, né, com um olhar diferente, eu tenho que aprender, e eu brigava comigo mesmo, porque eu comecei a ver coisas erradas ali. E aí, voltando à questão de que todos os dias, né, o inimigo iria lá, eu vou botar o inimigo, tá bom? Vocês estão entendendo o que eu tô falando. Todos os dias o inimigo ia lá na presença de Deus pedir a vida do meu filho. Olha que loucura, que ponto que as pessoas chegam para poder brincar com a sua vida, para poder brincar com os seus sentimentos, brincar com a sua fé. Claro que eu acreditei, óbvio que eu acreditei. E aí eu perguntei para essa pessoa o que eu devo fazer. Olha, o que você deve fazer? Você deve fazer tal coisa assim, 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 e ficar aqui tanto tempo assim, 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 até que tudo se resolva. Eu não vou entrar em detalhes, né, porque eu não quero expor situação nenhuma, instituição nenhuma, não é essa que é a minha intenção. Então, não vou entrar em detalhes para não prejudicar ninguém, porque a fé ela é livre, tá bom? Eu tenho a minha, hoje eu consegui me libertar e perdoar tudo que fizeram comigo, mas foi falado isso pra mim na época, que eu deveria ficar em tal lugar para que eu cumprisse determinadas coisas, para que Deus pudesse me guardar e guardar o meu filho. Pessoal, pelo amor de Deus, aonde que isso acontece? Eu fui acusada também dentro dessa instituição de ser culpada até pela morte da minha mãe. Uma morte que é natural, isso é natural da vida. Minha mãe morreu com 80 e poucos anos. E aí, que culpa que eu tinha desse fato acontecer. E isso daí eu fui culpada espiritualmente, porque eu não estava levando a minha fé a sério. Pessoal, chega a ser algo assim que me deixa até quente de lembrar. E aí é isso, quando as pessoas entendem que elas têm ali um fiozinho que elas podem puxar, que elas podem te manipular de alguma forma, isso vai acontecer. Isso pode acontecer em qualquer instituição. Preste atenção o que você está tendo que doar demais, o que você está precisando fazer demais. Deus não precisa disso. Deus não precisa que você se sacrifique. Deus não precisa que você se sacrifique para que você demonstre que você tem fé. Não barganhe com Deus. Não barganhe com Deus. Deus não precisa que você barganhe com Ele. Deus ele vai lhe entregar o universo, a espiritualidade, quem você quiser chamar é a sua fé.
não vai trocar nada com você. Eu dou tal coisa e eu ganho um apartamento. Era isso que eu falava, era isso que eu ouvia, perdão. Quanto mais eu doasse, mais eu iria ganhar material. E quando eu me afastei, eu consegui reconquistar tudo de novo que eu havia perdido. Olha que tamanha loucura. Então, esse vídeo foi muito custoso para mim fazer, porque mexeu muito nas minhas lembranças. Mas o que eu não quero que aconteça para mim, eu não quero que aconteça para você aí do outro lado. De que forma o vídeo vai chegar para alguém aí? A espiritualidade que sabe. Eles que pediram para eu fazer esse vídeo, alertar as pessoas sobre isso. Tá bom? Vamos para o quarto ponto. Tem milhares de pontos. Eu trouxe quatro pontos, né, que aconteceram de fato comigo, entre outras coisas. Muitas coisas que vocês não podem nem imaginar, né, da bagunça que fizeram na minha cabeça. O quarto ponto é usar a autoridade divina. Meu povo, vocês não têm ideia. Para que eu chegasse até a Deus, para que eu tivesse o livre acesso, nem livre, porque livre não era, mas para que eu tivesse um acesso até a Deus, até ao Criador, até o Deus Supremo, eu tinha que passar por essa pessoa, porque só essa pessoa ela era a pessoa propícia para levar as minhas petições até Deus. Olha que loucura! E eu acreditava em tudo aquilo, porque eu via a pessoa, diariamente ali fazendo as suas, os seus afazeres ali, as suas obrigações ali. Eu achava que era verdadeiro mesmo. Até o dia que eu comecei a ver, eu falei, mas pera lá, o que Deus deixou pra gente escrito? Que nós não temos véu, que o véu foi o quê? Tirado, que o véu foi cortado, né? Quem crê, gente, eu não tô aqui falando, não tô aqui pregando para ninguém. Eu estou aqui falando da minha verdade. Então, quem crê em Jesus Cristo, em Deus, em Espírito Santo, quem crê em tudo isso, de boa. Mas quem não crê, hoje que eu tenho uma mente muito mais aberta, né? Essa história toda, no fundo, me trouxe uma libertação absurda. Eu me libertei, eu conheci outras religiões, eu conheci outros segmentos, eu conheci uma outra fé, sabe? Eu realmente consegui me sair dessa bolha, né? Desse mundo minúsculo que estava me prendendo. Eu estava com 2 bolas de ferro nos meus pés que não me faziam andar de forma nenhuma. E isso aí para mim, me trouxe um tamanho conhecimento. Um deles é estar aqui falando para vocês. Então eu digo para vocês que vocês têm livre acesso, nós temos total liberdade de rezar, de orar, de interceder, de pedir, de receber, de falar com Deus ou com quem quer que vocês queiram falar, ou cultuar, ou estar ali com a sua fé, não importa. O meu intuito aqui é alertar vocês principalmente quanto à manipulação. Tá bom, pessoal? Eu espero que você tenha entendido a mensagem, que isso aqui não é um vídeo ofensivo, não é um vídeo que não tenha verdades. Pelo contrário, eu levei bastante tempo para poder pensar como eu iria falar, né? Levei dias imaginando como eu iria abordar essa questão da manipulação espiritual. Mas existem milhares de manipulação. Então, existem milhares de formas das pessoas manipularem você e sem você perceber. E você achar que tá tudo certo, sabe? Então, preste bem atenção aonde você está. Não faça nada. Tente não fazer nada que não seja de acordo com a sua verdade. Comece a ver se não tem abusos em relação à questão espiritual, a quem está com você, acima de você. Preste muita atenção nos abusos espirituais que está tendo aí. A gente está sendo bombardeado com milhares de acontecimentos, sabe? Em pleno século XXI, a gente ainda vê isso acontecer ainda, né? Às vezes é inacreditável, né, que as pessoas ainda conseguem manipular umas às outras, mas
Eu acho que quanto mais informação a gente tem, mais, às vezes, habitolado com algumas coisas a gente se torna, né? Então preste atenção aí, isso aqui é um vídeo só de ajuda. E não esquece aí, pessoal, de curtir, compartilhar, se fez sentido aí, deixa aí algum comentário aí se você já passou por isso, tá bom? Deixa comentários carinhosos, eu acho que de bombardeio a gente já tá cheio, né? Tem pessoas que são tão duras na forma de falar, na forma de expressar, não precisa ser duro. A gente não tá aqui para brigar com A, com B, com C. Se você não gostou, tudo bem, passa o vídeo e não tô me importando com isso. Eu tô fazendo exatamente algo que pode vir ajudar alguém aí do outro lado. Esse é o meu intuito. Tá bom? Então que vocês fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, tá? Que Deus abençoe vocês e fica o alerta aí, tá bom? Não se permita ser manipulado pelas pessoas, não. Deus não quer isso de você. Deus, ele te dá a liberdade, o livre-arbítrio de chegar, de você chegar até Ele sem nenhum tipo de limitação ou sem que precise que tenha alguém para levar as suas rezas, as suas orações, o seu íntimo, né, para Ele. Pelo contrário, Deus, ele te dá o livre acesso aí eterno, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, fiquem com Deus, tá? Até o próximo vídeo.